Olá, bem-vindo a todos. Então, começamos aqui um novo quadro na Meca Medicina. Isso é uma briga antiga minha na Meca, já que faz quase 2 anos que nós estamos trabalhando incansavelmente para o desenvolvimento e sucesso da nossa doutora Salwa e equipe. Tá bom? Então, não vai ser um podcast como eu queria, mas vai acontecer de modo gradual e futuramente nós devemos estar ao vivo para vocês, para estar discutindo temas diversos e com convidados diversos. Como não teve um anfitrião aí voluntário, sobrou para mim, o idealizador do negócio, para fazer esse podcast. E eu começo o meu podcast, nada mais, nada menos que a doutora Salwa, minha esposa, mãe de gêmeos, e queria agradecer ela por a oportunidade de estar hoje nós discutindo um tema tão bacana, que é um sonho não só dela, como o meu, que é a Meca Medicina, onde tem trazido muitas alegrias para nós e grandes desafios. Então, começo agradecendo a você, Salwa, pela presença e gostaria de saber um pouquinho mais e contar um pouquinho mais sobre o sucesso da Meca Medicina. E a primeira pergunta seria já de cara, sabendo se por que de tanto sucesso e se era isso que você esperava em tão pouco tempo de Meca Medicina. Olá, pessoal. Então, estou aqui, nesse desafio de longo tempo, como o Luca falou para vocês. É um desafio de fazermos um podcast aqui na clínica. E agora estamos aqui, para trazer isso para vocês. E esperamos colocar isso numa rotina nossa para que a gente consiga realmente levar mais conteúdos, mais informações, para todos vocês da melhor forma. E aí, respondendo, então, esse questionamento com relação à Meca Medicina, primeiro, que é uma alegria imensa poder estar aqui ao lado do meu marido, sócio, gestor aqui junto com a gente, que temos ele por trás dos bastidores aqui, para que nós chegamos a esse sucesso em tão pouco tempo. E aí, se eu esperava esse sucesso, nesse curto período de tempo, eu sou muito sonhadora, assim como ele. Então, lá do princípio, quando surgiu essa ideia, de nós já fazermos a clínica, eu sonhava muito grande. Então, eu sonhava, assim, com o nosso sucesso, mas não que ele seria em um curto período de tempo. Imaginei que isso levaria um pouco mais de tempo. Só que, com muito esforço, dedicação, conseguindo, construir uma equipe bem bacana, nós conseguimos alcançar aí resultados além do esperado em um curto período de tempo. Então, logo nos primeiros meses da Meca, nós tínhamos colocado uma meta. E eu coloquei uma meta como se fosse algo pessoal para mim. Eu lembro até mais ou menos, nós inauguramos em agosto e eu disse assim, em dezembro eu quero alcançar X, E nós conseguimos, ultrapassamos esses números e foi muito, muito gratificante. E agora estamos aqui, depois de 2 anos, colhendo ainda mais frutos. A Meca Medicina surpreendeu a todos, surpreendeu a mim e acho que a doutora. Grandes profissionais também têm participado disso. Isso. Não só como na parte da medicina, como ela é um grande desafio nos bastidores, E isso é uma pergunta recorrente para nós aqui na Meca, como funciona tudo isso aí, como que vocês conseguiram chegar nesse patamar, tão rápido, com essa velocidade tão grande, E aí a gente entra no ponto do desafio que eu, como experiência na parte de gestão, trouxe para dentro, essa parte, dei portas abertas para a Salwa dar seguimento no que ela sabe fazer de melhor, que é cuidar dos pacientes dela. Então, acho que esse é um dos pontos que é questionado sempre para nós sobre o sucesso da Meca, e esse eu acho que é um dos pontos principais, que é a liberdade que a gente consegue dar para os médicos, para a Salwa e para os outros profissionais poder fazer esse trabalho. E algo curioso, lá atrás, desse início, foi que, obviamente, que lá no início da clínica, nós não tínhamos uma equipe gigantesca, por trás dos bastidores, Então, começamos pequenos e aí fomos evoluindo. E um fato curioso é que eu tinha vários colegas médicos, de outros segmentos de especialidades,
que me questionava, Sala, quem que é a sua equipe de marketing? Quem treinou? A sua secretária? Quem responde lá no seu WhatsApp? E eu sempre comentava, sou eu que fazia tudo, né? Então, isso é muito gratificante, né? Eu tenho isso comigo, esse reconhecimento. E a primeira coisa que eu falo quando algum colega vem me pedir sobre como começar, eu falo, vai ter que partir de você, né? Você vai ter que fazer acontecer para depois você ir colocando pessoas para também estar te auxiliando, né? Hoje a gente não consegue fazer tudo, nós temos essa consciência que é impossível fazer tudo sozinho, a gente precisa sim, né, de outras pessoas. E decorrente a isso, né, a clínica veio tomando um corpo. E aí sim nós vimos essa necessidade que eu olhei para o Luca também e falei assim, olha, eu preciso de você. Sozinha, eu não vou conseguir caminhar sozinha, então eu preciso de você junto comigo para a gente alcançar ainda mais resultados, enfim. E é por isso que ele também está aqui com a gente hoje. E quem me conhece, né, sabe que eu já fiz e faço vários outros negócios, sempre sou formado com administração e uso isso da melhor forma possível que eu possa aplicar. Isso é um grande desafio, na verdade, gestão, né? A gente tem entendido vários pontos, né, que fazer melhor, ser mais eficiente, ser mais eficaz, garante o sucesso e a velocidade de crescimento que a gente precisa. E nesse movimento, né, eu acabei até deixando de lado algumas coisas que eu fiz pela minha vida toda, né? Então, eu sempre ajudei nas lojas da Geração Modas, né, que são as lojas da minha família, são até hoje. Hoje, minha irmã que está fazendo a gestão delas, por sinal, muito bem, pegou bem rápido o movimento e está conseguindo fazer fico muito feliz que está dando muito certo. E eu acabei entrando, né, de corpo e alma na Meca, né, da forma mais intensa. E isso pela necessidade e fazer menos coisas mais bem feitas, né? E para que o pessoal saiba também, né? Por quê? Porque nós médicos, nós teríamos sim que também fazer a gestão, só que a gente acaba não tendo esse tempo, senão a gente tem que tirar muito tempo da nossa agenda para conseguir fazer isso. Então, nós ficamos aqui cuidando do paciente com todo carinho, amor, dedicação, mas nós acabamos ficando aqui, né, em 4 paredes, fazendo nossos atendimentos de hora em hora, a cada meia hora, enfim, quando é um procedimento mais longo. Então, acaba que nós não conseguimos ver tudo o que está acontecendo na empresa com relação à parte de gestão, administrativo, financeiro. E aí sim a gente precisa de pessoas chaves, né, e que fazem muito bem esse papel, que podem nos ajudar. Esse é o nosso começo, né? E falando em começo, a gente tem que pensar também o que vai ser do nosso futuro, né? Então, daqui já pode ser um novo passo desse que eu posso perguntar para você e que eu acompanho junto esses sonhos, né? A gente já imagina que a gente vai muito além do que hoje é a Meca, né? Sim. Então, a gente já pensa em expansão, em novos processos, a gente ainda muito novos, né, e não tinha expertise na área da saúde, estamos criando a nossa identidade, assim como a Sala criou a identidade dela no marketing, que ela fez isso tudo sozinho. Hoje nós estamos sendo acompanhados por grandes profissionais, né? Não é só uma equipe, já são 2, né? Tem bons profissionais aqui, ó, por trás dos bastidores nos auxiliando. No making off aqui, vocês vão conhecer um pouquinho mais do que anda rolando sempre na Meca, né? E eu, um cara que gosto muito de criação e tal, sempre sonhei que esse podcast aqui, eu acho que é um negócio legal. Espero que a gente consiga manter essa rotina aqui de realizar o podcast para todo mundo estar conseguindo acompanhar, né? Assim como acompanha a Sala nas redes sociais, a gente percebe lá fora que isso é importante, que as pessoas gostam de ver o que acontece e saber. Quem sabe ao vivo as pessoas possam interagir também, tirar suas dúvidas pessoalmente, né? Então conte um pouquinho mais, amor, como você tem planejado isso aí, como você entende esse desenvolvimento da clínica. Eu acredito que a gente vai passar por vários outros processos, né? A gente talvez siga com caminhos diferentes do desenvolvimento da clínica, mas assim, só o tempo pode dizer. A gente tem um planejamento, né? Mas tem grandes coisas acontecendo sempre, né? Quem sabe a gente parta para grandes mentorias e tudo mais. Então, conforme a gente vai crescendo, vai sair novas oportunidades com desenvolvimento. Conta um pouquinho mais para nós sobre como você se enxerga dentro da Meca, porque uma coisa é como eu projeto, né? Porque nos bastidores, eu como administrador, olho muito números, então eu vou para um lado. Então, tem o lado pessoal de cada profissional também. Conta um pouquinho sobre como você se enxerga dentro da Meca para nós.
Na verdade, assim, né, o que eu mais amo fazer é cuidar das pessoas. Então, independente do tipo de procedimento que a gente faça, né, como médico, nós estamos ali cuidando das pessoas. Então, isso, de fato, jamais vai mudar, né? Você está sempre cuidando de outros, mas, às vezes, de uma forma diferente, no sentido de que a gente tem um projeto que hoje já acontece, mas é um projeto ainda pequeno, no sentido de mentorias, onde eu já recebo colegas médicos aqui, né, a cada 2 meses, às vezes até com meses seguidos, mas acaba que eu recebo 1 a 2 colegas médicos, onde nós fazemos, né, a mentoria VIP dentro de algumas técnicas cirúrgicas. São colegas médicos que geralmente já operam, mas que vêm aprimorar a técnica e conhecer um pouquinho da minha técnica e do meu trabalho, relacionado geralmente a cirurgias de pálpebra, a otoplastia, que é a redução de orelhas, lifting facial, lipo de papada. E aí, né, a ideia é que nós avance, né, de acordo com o nosso sonho também, dentro dessa mentoria, aonde eu consiga, né, trazer com qualidade mais profissionais médicos em uma única mentoria e não levar só o conhecimento técnico, né? Porque hoje existem muitos colegas preocupados e que não sabem mesmo e têm dificuldade, na verdade, de fazer a gestão, seja parte comercial, financeira e marketing. Então, agregar dentro da nossa mentoria não só a parte técnica cirúrgica, né, do cuidado com o paciente em si, mas também a parte de gestão, integrar a parte de gestão, que aí mais uma vez vai entrar ele também como um professor, um mentor, para estar levando aos meus outros colegas profissionais isso também, essa bagagem, né, que querendo ou não, o que nós já construímos aqui na clínica de protocolos ao longo desse tempo é muito rico já, né, de conteúdo e de informações que realmente os colegas precisam também. E nessa onda dessa nova tendência de ensino, é a palavra, acho que a retenção de conhecimento acabou sendo ilimitada, né? Então, as pessoas estão transbordando vontade de ensinar e de um método muito mais rápido, né? Como um colega nosso que falou, né, dentista, que você quer saber do pulo do gato. Então, você quer saber do cara que conseguiu realizar qual a melhor forma, o jeito mais fácil de executar isso aí. Uhum. E, junto desses processos, a gente consegue estar, depois, agregando isso no valor, numa mentoria, no modelo de negócio que pode adiantar a vida do novo profissional. E também você está postando esse conhecimento hoje é muito importante, né? A gente aprendeu muitas coisas com outros colegas e outras com dor, né? Eu sempre digo, então é energia, dor, ou você consegue pegar o aprendizado antes e acelerar esse processo. E os negócios hoje estão muito rápidos. E para que isso aconteça com velocidade, a pessoa precisa saber os pulos do gato para poder estar adiantando os processos para não sofrer tanto ou chegar mais rápido lá na ponta, né? A gente aprende com os outros e a gente quer passar esse conhecimento, né? Eu sou um transbordador de conhecimento, sempre que eu passo, não tenho limitação nenhuma, nem medo, nem nada de retenção disso. Então, eu acho que o que é para ser vai ser sempre e a gente traz isso de bom coração e o sucesso é reflexo disso. Então, a gente tem esse grande ideal de concretizar isso aí de uma forma ou outra e sem deixar de atender o nosso cliente. Né? Sem deixar de atender o nosso cliente. Então, a gente quer poder passar isso para os próximos e também ter esse tempo para poder estar atendendo o nosso cliente, que hoje passa muita indicação. A gente tem alguns gráficos aqui, que o nosso pessoal de KPI, que é outro setor que tem dentro da clínica, que consegue trazer esse tipo de informação, junto com os dados que a gente armazena aqui, que a gente tem até 85% em média de indicação dentro da clínica. Então, a gente consegue entender que é um ponto importante dentro da clínica e que a gente está fazendo acontecer de forma natural, né, e orgânica esse crescimento. Então, a gente está fazendo um bom atendimento, está entregando um bom produto, né, consequentemente, bons resultados. E, consequentemente, bons resultados e as pessoas indicam. Isso é uma coisa bem importante, eu acho, no nosso setor, que as pessoas talvez não se atêm, entendeu?
E esse ponto, né, com relação a termos ali entre 80% e 85% de indicações, né, com relação aos pacientes que já tiveram uma experiência aqui, isso fala muito da experiência positiva que eles tiveram. E isso também está muito relacionado à nossa forma de conduzir, né, à minha identidade, ao meu jeito de ser, o que eu prego aqui dentro, assim como você junto ao meu lado, né? E é isso que eu não quero perder, é essa essência. Tanto que cada profissional novo que às vezes está aqui trabalhando junto com a gente, é uma conversação contínua, né, para que eles realmente sigam o nosso padrão. E não é que eles sigam algum padrão que não estaria certo, mas às vezes não é da mesma forma que eu, porque não somos iguais. Mas o que a gente puder passar de bom para esse colega, tá fazendo e também estar melhorando o atendimento dele, né, tá acolhendo o paciente da melhor forma, nós estamos dispostos a fazer, né? E isso não vai ser só para os profissionais que estão aqui dentro junto com a gente, mas também para esses colegas novos que chegam com relação a serem nossos mentorados, né? E um fato também sobre a mentoria, não é algo que começou agora, quando a gente fala, né, em aprimorar esse projeto, é porque a gente quer expandir no sentido de eu receber mais colegas, ter mais salas cirúrgicas simultâneas em dias de mentoria, né, em funcionamento. Mas a gente já tem a mentoria, eu já faço isso há 2 anos, desde quando eu inaugurei aqui a clínica, porque eu já vim, né, de uma escola aonde, né, falando assim, a grosso modo, uma escola onde eu já fui monitor, então já auxiliava outros colegas médicos. E aí, né, há 2 anos eu já venho recebendo outros colegas aqui. A gente só quer aprimorar isso, né, e melhorar essa entrega quanto à mentoria. Eu falo muito também, agora tem um ponto importante que eu percebi, que é a identidade, né? Uma vez eu ouvi que o negócio é a cara do dono. E é isso entendeu? mesmo. Então, quem enxerga a Sálua e vê ela nas redes sociais, quando chega na clínica, consegue perceber que a clínica é a cara dela. Eu sempre falo, eu sou sócio e tal, mas a clínica é da Sálua. É o jeito dela, é ela que manda, é ela que desmanda. Então, assim, tem que ser. Eu acho que cada negócio tem sua identidade, assim como sua arte visual, tudo está atrelado e no final você começa contando uma história e depois você vai criando uma carreira, entendeu? Então, eu acho que é muito importante as empresas entender esse ponto, que a cara da empresa é a cara do dono, né? Tem que ter... não pode ser algo aberto, né? Você precisa ter um brand alinhado que se identifique com o que você é de verdade. Fala a mesma coisa. Então, esse é um grande desafio, assim como identificar o seu nicho de cliente. Eu acho que esse é um grande desafio das empresas, que a gente sabe que é, e a gente luta diariamente para não se desviar desses momentos, né? Então, às vezes as pessoas olham para o vizinho e falam, não, ele está indo bem, eu vou por ali. E não, a Meca cria a sua própria história, cria a sua estrada, o seu caminho, e vem fazendo isso sem olhar para o lado. Isso. E está dando certo. Isso que eu acho bem legal, e a gente... Às vezes as pessoas vêm, porque isso, aquilo está acontecendo lá fora. Não importa, nós vamos por esse caminho, nós vamos fazer a nossa história do nosso jeito. E a Sálua me ensinou muito sobre isso aí. Me ensinou muito sobre criar a própria história, não olhar para o lado e fazer sempre o bem sem deixar nenhum rastro para trás. Então, eu acho que eu aprendi muito com a Sálua nesse ponto e admiro ela muito nesse quesito aí. Ela sempre faz o melhor para o próximo. Depois ela acaba se doando até mais do que precisava. Às vezes até eu fico assim, não, mas não precisava. Não precisava, mas é o que eu queria. E eu acho legal isso aí dela. E às vezes você fica tão habitolado nos resultados, nos números, que você acaba deixando de ter essência. E isso a Sálua tem uma conduta impecável. Ela nunca deixou de olhar para o paciente em primeiro lugar. Isso é muito importante e o resultado está aí. O sucesso dela, que ela rompeu as barreiras dela inúmeras vezes e nós estamos aqui. Quem sabe meu podcast te ajude a te botar no novo patamar. Vamos lá, né? Vamos tentar fazer isso. Mas, olha, até fiquei sem palavras. Te amo. Mas o sonho nunca para, né? Na verdade, nós temos que continuar. A gente alcança um estágio, mas a gente tem que visualizar o que a gente pode ainda fazer de melhor e correr atrás de um novo sonho. E é isso que a gente está fazendo, né? É isso que a gente tem feito, na verdade. E eu acredito que para a gente conseguir escalonar, alcançar novos patamares, a gente não pode deixar essa essência morrer.
né? Não pode deixar o sucesso falar mais alto nesse sentido. Igual eu vi uma frase esses dias que fala que não podemos deixar o nosso sucesso atrapalhar, né, o nosso sucesso. Isso está relacionado tanto a nós termos uma visão de seguirmos sendo humildes no que a gente está fazendo, não querer passar por cima do outro, enfim, fazer bem feito aquilo e seguir com a nossa essência, né? Acho que isso fala muito sobre nós. É isso aí. Falamos de Meca, mas conta para nós. É um assunto que todo mundo quer saber, né? A gente tenta falar do empresariado, do empreendedorismo, mas eles querem saber como você está lidando entre medicina, Meca e Gêmeos. Eu acho que esse aí vai dar mais merchan, vai dar mais movimento do que nós falarmos sobre empreendedorismo, né? Bom, então vamos lá. Graças a Deus fomos abençoados com filhos gêmeos que são bênçãos, né? Então eu sempre falo que são bebês bonzinhos, né? Lógico, a gente não tem como ser hipócrita em dizer que não dá trabalho, que não há dedicação e que não há uma restrição de sono, né, com relação a isso. Mas tenho você junto comigo que todas as noites está ali disposto a me ajudar, a acordar junto, a dar uma mamar desde o primeiro dia em que nós estávamos ali em casa, ou melhor, desde o primeiro dia em que eles nasceram no hospital. Isso faz toda a diferença, né? Ter alguém ali para te ajudar. Dá uma dorzinha no coração, mas a gente precisa voltar à nossa rotina. Então, tive aquela volta ao trabalho que foi gradativa. Hoje já estou com uma agenda mais intensa. Se quisesse, ela estaria mais intensa ainda, mas eu estou conseguindo deixar uma prioridade de alguns horários da manhã, estender um pouquinho para ficar um pouquinho mais com eles. Mas eu vou dizer que tem que estar muito alinhado os nossos propósitos e o que a gente quer e os nossos sonhos, né? Na verdade, o nosso mindset tem que estar bem alinhado, que às vezes é uma fase que você vai passar, que vai ser árdua, difícil, mas que logo ela vai passar. Eu acho que a gente fica talvez se vitimizando pelas dificuldades, né? Como diz hoje em dia, fazendo um mimimi, nós não vamos a lugar nenhum e fica sempre se martirizando. Então, é levantar a cabeça, falar assim, bom, eu tenho filhos gêmeos, eu preciso resolver eles, eu preciso resolver o trabalho, preciso resolver a vida pessoal. E aí, vamos embora. Eu acho que esse mimimi mesmo, as pessoas têm dificuldade em enfrentar os problemas, né? Porque problemas você tem diariamente, todo dia. Exatamente. Eu sempre uso a palavra, nada mais me surpreende. Porque problema é um em cima do outro. Hoje eu consigo trabalhar melhor isso aí, aprendi a lidar. Antes eu tinha um pouco de ansiedade quando tinha um problema para resolver e eu queria matar, aquietar aquilo ali. Mas e era mais difícil de delegar também, Exato. né? Que uma vez você não conseguia delegar, você queria tudo para você. Então, assim, eu sempre achava mais rápido resolver do que delegar. Sim. E hoje a gente tem muitas coisas para fazer, então eu estou aprendendo a delegar. Ainda eu estou juvenil nisso aí, vamos dizer assim. Mas eu tenho melhorado, já tenho passado mais. Isso aí tem uma dor de você aprender a delegar, porque não sai do jeito que você quer. Eu não sei instruir, não sabia instruir como passar essas informações e ainda sofro com isso. Mas a gente vai aprendendo aos poucos, né? E fugiu o assunto. Estávamos falando do mimimi sobre... E o mimimi. Então, solucionar problema é um ponto forte meu e eu não... Lá em casa é um lema. Resolver problema é só mais um dia. Todo dia tem problema e todo dia pode ser... Tem um problema, vamos solucionar. Você não fica fazendo uma tempestade em copo d'água dentro daquele problema, né? Tu pega e resolve, não é Exatamente. isso? Se como diz um outro colega nosso, né? Não sei se eu vou começar a citar nome aqui, tem várias frases de vários amigos aqui, você vai aprendendo durante a vida. Mas fala assim, se você tem um problema e pode ser resolvido, resolva. Se você tem um problema e não pode ser resolvido... Não tem por que você ficar incomodado, não tem problema. Resolver. Entendeu? Porque você não consegue resolver. Então, esses os pontos. E é o jeito que você enfrenta as situações. Você tem um problema, aí se você ficar pensando, tem um problema, e não pensar em como solucionar, entendeu? A dificuldade é sua. Então, de ficar pensando, você tem que ter a mente aberta para entender que você tem um problema e tem que resolver. Não olhar para o problema. Sim. E agora... Vou fazer aqui um rebate. Eu quero saber de você. Agora você que vai me falar. Aqui eu sou entrevistador. Não. Você não falou que eu que mando? Desculpa, pessoal, eu não mando mais. Lá. Mas agora eu quero saber de você. O que você tem sentido quando você entrou nesse mundo Meca junto comigo? E quais são seus projetos aí para frente? Quais são as suas pretensões? Eu tenho grandes sonhos para a Meca, né? Que sempre tem você em primeiro lugar, né? Então, que você tenha grande sucesso,
para que você tenha tempo para cuidar dos nenês e seja uma profissional que todos enxerguem, né, o grande luz que você tem dentro de você e que tenha tempo para você aproveitar isso e passar para as pessoas, né? Mas a Meca, sobre os bebês, eles acho que me trouxeram muita energia. Eu falo para as pessoas que eu falo, como foi ter os bebês? Está cansado? Pelo contrário. Eu me sinto mais energizado. Eu falo que eu levanto, bato os pés no chão e saio andando. Tipo, opa, preciso trabalhar, tenho 2 neném, olha lá. Mas não é isso. Parece Virou que uma veio chave. da paternidade mesmo. Quando eles vieram, veio uma energia muito forte para mim. Quando eu estava grávida, você já teve essa sensação. Né? Parece que veio aquela... Como é que é? A água bateu na bunda. Então, eu me sinto mais ativo, mais energizado, com foco. Então, tem a idade também, né? 41. Não, já vivi muita coisa e agora parece que estou bem focado no objetivo, né? A gente tem construído isso aí junto, criando essa família, né, que se cria, né? A família se fortalece muito com os bebês e tá muito legal. Quem tem filho sabe, a gente já tinha esses insights aí dos amigos, mas só tendo para saber o que é, né? E voltando, o bate-rebate, quando nós vamos ter os próximos? Não, qual que é a sua sensação de estar comigo aqui na Meca? Não, você ter se entregue para isso acontecer? Não, eu fico feliz, porque mais do que nós construirmos um negócio, é construir um bom negócio. Exatamente. Não é financeiramente que eu digo, mas é um negócio de sucesso, que as pessoas se inspiram, que a gente possa transparecer, passar isso aí para as outras pessoas. Uhum. Isso é ser de verdade. É ser de verdade, é o legado que deixa isso aí. Não é uma clínica que vai fazer cirurgia, ela traz bem-estar para as pessoas, né? Uhum. E, consequentemente, o elogio que vem, as pessoas satisfeitas. Eu sei o quanto é gratificante para a área médica, que é uma coisa que eu já pontuei para você, que é o fato o reconhecimento. Uhum. O lado médico tem um reconhecimento único que quase nenhuma outra profissão tem. Uhum. Então, você tem que fazer algo muito extraordinário em outras profissões para conseguir esse reconhecimento. Para conseguir esse reconhecimento que você aqui nessa parte cirúrgica consegue estar trazendo para os profissionais, para os clientes. Uhum. Então, isso é uma coisa que me dá um pinguinho de inveja, que a minha luta nas outras empresas é muito grande para conseguir isso aí. Mesmo que você faça muito bem feito, extraordinário, é difícil tirar esse... Que é uma profissão tão linda, né? Na verdade, a gente fala do dom, né, de ser médico, que realmente traz algo mais especial, né? Eu falo que a gente não se vê como superior a ninguém, né? Mas realmente a gente tem um reconhecimento que o paciente traz isso para você, né? Que é muito especial. É que eu acho assim que quando você vende um produto, que ele é um produto físico, a pessoa, hoje em dia é comum, todo dia você está comprando uma coisa, mesmo que seja uma laranja. Uhum. Você está ali comprando, você comprou, a partir do momento que você pegou aquilo ali na mão, acaba o encanto, aquela euforia. Estava saborosa, consumiu e pronto. E quando você faz, por exemplo, assim, os procedimentos estéticos, que tem feito junto com as cirurgias, né, agregado isso daí, faz com que a pessoa se sinta... o resultado que traz isso dentro dela é muito maior que o estético. Uhum. E é isso que eu acho que faz trazer esses feedbacks dos clientes, tipo assim, da gratificação. Uhum. Então, é maior que o resultado estético. Sim. O ponto que mexe dentro dela é maior que o lado estético. Então, e a beleza que traz, né? Fora os outros procedimentos que faz, funcionais, né? Blefaroplastia, traz algumas coisas que é mais funcional e estético também, mas a valorização acho que está dentro disso aí mesmo. É o que faz com as pessoas, não o que é feito nas pessoas. Sim, isso aí. Então, agora, já indo para nossa finalização, né? Eu achei que foi muito rápido aí, nós já tivemos os insights aí, olhando aí o relógio, já foram 30 minutos de conversa, achei que ia ser mais complexo fazer um podcast, mas está mole para nós ser um papudo. Né? Então, eu acho que podemos fechar falando de qual foi sua virada de chave para entrar na parte de medicina, da parte de cirurgias faciais, estética e tal, e beleza e pessoal. Me conta aí um caso
bacana que fez essa virada de chave com você. E depois nós falamos mais sobre os próximos convidados, o próximo segmento que nós vamos ter no nosso podcast. Offline, dessa vez. Quem sabe, em breve, ao vivo. Então, na verdade, né, muitos sabem que eu sempre gostei de adrenalina, então eu sempre, logo que eu me formei, dava plantão em emergência, SAMU, enfim, sala vermelha. E sempre tive esse espírito, digamos assim, que tinha essa vontade de fazer algo mais invasivo, né, procedimentos cirúrgicos, enfim. E aí me deparei na especialização, né, num curso, onde a gente estava operando um paciente masculino que foi realizar uma otoplastia, que é a cirurgia de orelhas abertas. Esse paciente tinha 60 e poucos anos. E quando a gente está na especialização, né, fazendo, são pacientes modelos que vão. E esse senhor, quando nós finalizamos o procedimento dele, ele chorou muito, muito, e ele falou assim: eu estou chorando e eu estou muito feliz de ter realizado o meu sonho agora, aos 60 e poucos anos, né? Porque eu sofri muito com as orelhas abertas ao longo da minha vida, e só agora eu consegui juntar um dinheirinho para estar realizando esse sonho. Mas eu estou mais feliz ainda porque amanhã a minha filha de 18 anos também vai vir realizar esse sonho. Então, quando essa situação aconteceu, que eu estava em dúvida do que se eu ia seguir mesmo a área cirúrgica ou não, enfim, o que eu gostava, foi uma virada de chave que eu falei: meu Deus, eu posso transformar vidas e fazer diferença na vida das pessoas também fazendo procedimentos estéticos, né? Não só atendendo numa emergência, um infarto, uma parada, algo nesse sentido, né? Isso também traz qualidade de vida, autoestima, enfim. Então, essa foi a minha virada de chave. Foi o meu caso mais marcante. É por isso que tem toda aquela valorização que eu estava dizendo do médico, né? Da importância da medicina, de tudo que tem feito para o paciente em si, né? Para quem a gente está atendendo. Então, finalizando por aqui nosso podcast, a gente já vai pensando nos próximos assuntos. A ideia é fazer um por mês, pelo menos. Queria agradecer a nossa equipe toda de filmagem. Quem sabe vocês podem ser os próximos entrevistados, a gente vai decidir depois. Quem tiver alguma pergunta, quiser participar, depois a gente vai podendo ir organizando isso aí. É o nosso primeiro, é humilde, estamos começando assim como todas as outras coisas. Eu fico muito feliz de estar... idealizando isso, porque esse foi uma das únicas coisas que eu, desde o primeiro dia, eu falei: nós temos que fazer isso. Isso e mesmo. Agora está acontecendo por uma oportunidade e a gente vai estar trazendo... Quero estar trazendo isso aí sempre e deixar como uma rotina dentro da nossa clínica. E eu vou te agradecer por persistir, né, em falar sempre que precisávamos fazer um podcast. E eu vou confessar para ti que não foi tão difícil assim, viu, gente? Tá tudo certo. Não, eu também estou surpreso. Porque eu achei que... Flui, né? Não tá ficamos aqui bem informais. Eu nem chorei. Geralmente eu choro, você né? Você quase chorou, que eu vi teus olhos cheios de lágrimas. Mas eu nem chorei, então foi tranquilo. A hora que tocou nos neném ali, eu já chorei, né? Mas você não me respondeu. Eu falei: quando é que vem os próximos? Tá? Ai, gente, quer mais filho? Só mais 5. Não, 4, né? 2 gêmeos, mais 2 par de gêmeos ou mais 2 nenéns. Essa noite eu sonhei, lembra que eu sonhei que você ele sonhou tinha uma que eu menina? Estava grávida de uma menina. Eu não lembro se você estava grávida ou já tinha nascido, mas era uma menina. Olha lá. Quem sabe já não está grávida? Olha, Deus abençoe. Gente do céu. Aí um grande vamos desafio. lá, eu tenho que trabalhar na Meca, fazer cirurgia, cuidar dele, cuidar dos neném. Mas nós vamos você é uma grande mulher mesmo, você sabe da força que você tem. Obrigada, tá te bom? amo. Então, pessoal, até mais, gente. Obrigado. Foi bacana mesmo realizar esse podcast. Eu nem sabia que eu tinha essa capacidade de ficar quieto numa cadeira aí por mais de 30 minutos. Quem me conhece sabe. E eu fiquei feliz mesmo, muito feliz pelo... Nem sabia que eu era bom nisso aqui. Acho que eu sou bom. É bom, sim. Beleza, pessoal? Obrigado. Nosso primeiro podcast está acontecendo. E até o próximo. Nós vamos mantendo vocês informados com quem será o próximo convidado. Eu nem sei ainda, mas próximos eu vou convidados vou e pensar. próximos conteúdos. Será né? convidados? É muito? O que você acha, Dani? Pode ser? Tem microfone suficiente para todo mundo? Mas olha, pela conversa fluente aqui,
Acho que um já é suficiente. Podemos começar devagar, né? Com vários assuntos, senão vai começar aquela confusão. Vou deixar para quando for mais pessoas para o ao vivo, que daí o pau quebra. Entendeu? Que E aí fica convidar polêmico. também que mandem sugestões de temas. Às vezes querem saber alguma coisa específica, pode nos mandar aqui também. Vou deixar a pergunta, então. Vai lá. Vou deixar a pergunta. Para você, o que você quer ver no próximo podcast? Ah, isso. Valeu? Tchau!